Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre a questão envolvendo palestinos e israelenses, né? Uma questão que voltou ao noticiário aí recentemente devido ao impedimento, né, de que os palestinos pudessem entrar na mesquita de Al-Aqsa, né, no Jerusalém Oriental. E aí o que acontece é uma reação do Hamas, né, que é uma das organizações políticas que os palestinos têm, contra alvos em Israel. Israel tem o famoso domo de ferro, né, que utiliza para poder se defender. Bom, e aí, consequentemente, também manda ataques contra os palestinos, né, na faixa de Gaza, principalmente. E aí, dessa forma, né, pessoal, você tem aí o retorno desse conflito que, na verdade, já existe desde a metade do século XX, praticamente, né. O que acontece, pessoal, é que nós temos a criação do Estado de Israel em 1948 e nós temos aí essa divisão, né. Você pode ver que o contorno azul é Israel e nós temos as áreas em verde, que são as áreas dos palestinos, né. Então, são áreas que estão dentro do Estado de Israel, né? O que acontece, pessoal, é que toda a polêmica gerada é o seguinte, é que, na verdade, os israelenses, eles criaram esse Estado, né, com uma situação muito caótica criada nos anos 40, né? Bom, pessoal, o que acontece é que no século XIX nós temos o sionismo, né, principalmente o Theodor Herzl, que começa a incentivar a ideia de que se montasse assentamentos no Oriente Médio, né, para que se retomasse essas terras perdidas pelos judeus lá atrás, lá no início da era cristã, quando eles foram expulsos, né, na diáspora, né? Os romanos acabaram expulsando os judeus daquela região no ano 70 depois de Cristo. Então eles ficaram vagando pelo mundo, né, durante séculos aí segurando sua tradição, seus costumes, né, e guardando suas riquezas, né, e sobrevivendo em diversas situações diferentes. Quando chega o século XIX, é uma situação que vai ficando cada vez mais complicada para eles, porque começa uma aversão muito grande à figura do judeu nessa época. E aí, pessoal, nós vamos ter o movimento do sionismo, que é exatamente aí essa ideia deles voltarem para a região onde eles habitavam há séculos antes. Bom, pessoal, em 1948 nós temos a criação do Estado de Israel, e aí isso não vai agradar nada aos palestinos e aos diversos povos árabes ali da região, né? Então o que vai ocorrer, pessoal, é que em 47 nós temos aí a votação na Assembleia Geral, a Assembleia Geral ali composta de algumas dezenas de estados ainda, né? Não havia o número de países que nós temos hoje. Eles vão votar aí majoritariamente pela criação do Estado de Israel, tá? Bom, o que vai ocorrer então é que existe ali uma divisão, uma partilha, principalmente ali na região de Jerusalém, entre israelenses e palestinos, né? Na verdade, né, a região de Jerusalém seria o mandato internacional, né? Vigiado ali pela própria ONU. Porém, pessoal, o que vai acontecendo? Uma preponderância de Israel desde os primeiros momentos, né? Até porque em 48 já nós temos a primeira guerra árabe-israelense. Então você tem o envolvimento das próprias forças criadas ali para defender Israel, né? Que era o Haganah, a base era um movimento chamado Haganah. Nós temos até a atuação de milícias de extrema direita, né? Como, por exemplo, o IGURN, né? E o Stern, né? Então eles vão atuando, são muito bem treinados, tem muito dinheiro envolvido, né? E eles conseguem combater os povos árabes ali reunidos, mesmo os povos árabes tendo uma ligeira vantagem numérica, né? Eles não conseguem combater as tropas israelenses. Então, dessa forma, pessoal, você vai ter uma série de conflitos pelo século XX entre israelenses e palestinos. Então, por exemplo, pessoal, em 56 nós temos uma guerra pelo Canal de Suez, né? O Egito era um dos apoiadores dos palestinos, né? O que acontece, pessoal, é que nós tínhamos um governo no Egito que era do Gamal Nasser, né? Que tenta nacionalizar o Canal de Suez, né? Mas nós temos aí um problema que é que o canal pertence à Inglaterra e à França nos seus direitos econômicos. Então eles vão convocar, a França e a Inglaterra vão chamar Israel para a luta contra o Egito, né? O que vai acontecer é que os três vão atacar o Egito, vão ocupar o Canal de Suez, só que vão sofrer uma represália das duas superpotências da época que disputavam aí também influência na região, e principalmente também sobre Israel, que eram Estados Unidos e União Soviética. Mas esse ato todo desagradou tanto as superpotências que a União Soviética resolveu ameaçar a destruição, né, um ataque contra Israel. E os Estados Unidos ameaçaram jogar contra Israel na Assembleia Geral da ONU, né? Então, dessa forma, os israelenses acabaram recuando e aí a ONU vai mandar tropas dela mesma, né, para a região da Península do Sinai e vai ocupar ali, né, para garantir que não houvesse uma nova invasão, né, para garantir ali
a soberania internacional, né? Então, pessoal, em 67 nós teremos a Guerra dos 6 Dias, que vai ser uma guerra em que Israel vai atacar ao mesmo tempo o Egito, a Síria e a Jordânia. Por quê? Porque esses três países apoiaram a criação de organizações dos palestinos contra os israelenses. Então, pessoal, em 1959 foi criado o Fatah, que é uma organização que até os anos 80 vai atuar por meio do terrorismo principalmente, né? Então, a questão da libertação da Palestina é o foco. Então, eles vão atacar alvos dentro de Israel. E Israel vai agir sempre contra-atacando, aí, tentando pegar aí as lideranças, né, do movimento. Né? Então, o Fatah é uma dessas organizações que vão passar a incomodar Israel. Em 64, nós temos a criação da Organização para a Libertação da Palestina, que também vai incomodar bastante. E essas duas organizações recebem apoio dos países em volta, principalmente Egito, Síria e Jordânia, como eu já falei. E aí a Guerra dos 6 Dias, né, pessoal, vai acontecer porque Israel vai reagir, né, vai, por exemplo, atacar a Jordânia em abril de 67, e aí o que vai acontecer também que vai ter a derrubada de 6 aviões sírios na mesma época, e aí eles vão cair sobre a capital Damasco, né, capital da Síria. O que vai ocorrer é que o Egito vai reagir, né, o Egito vai fechar o Golfo de Aqaba, né, que é um golfo ali que existe na Península do Sinai, e tem o Porto de Eilat também, né, que ali era um porto que seria utilizado, né, principalmente para escoar as mercadorias israelenses, ou seja, o Egito iria, de certa forma, ali, tentar prejudicar o comércio de Israel para tentar afetar um pouco a forma ali, de manutenção da própria capacidade econômica de Israel, né? Então, o que vai ocorrer, pessoal, né? Essa série de eventos que vai levar à Guerra dos 6 Dias, pessoal, que tem esse nome porque em 6 dias Israel vai ocupar áreas nesses três países. Então, vai ocupar áreas na Cisjordânia, vai ocupar as colinas de Golã na Síria e vai ocupar a Península do Sinai no Egito. E aí, pessoal, em 73 nós teremos uma nova guerra envolvendo aí árabes e israelenses, que vai ser a Guerra do Yom Kippur, né? Que tem esse nome porque Yom Kippur é o dia do perdão para os israelenses. É o dia em que eles abandonam suas atividades de comércio, né? Geral, de trabalho, de estudo em geral, e vão para as sinagogas rezar. Nesse exato momento vai acontecer aí o ataque de Síria e Egito ao mesmo tempo contra Israel. Porém, a reação é muito violenta, é muito rápida, né? Então, israelenses aí atacam os dois lados ao mesmo tempo e conseguem vencer Egito e Síria. E o que acontece, pessoal, uma das reações que os árabes têm é usar a sua organização ali para o petróleo, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, para retaliar, né? Da forma econômica, né? Que já que eles não conseguiam vencer pelas armas, eles vão retaliar pela força, né, da economia. Ou seja, vão ali usar o petróleo, vão aumentar ali muito o preço do petróleo, né? Ele vai passar ali da média de $12 o barril para $35 o barril. E aí, pessoal, vai ser uma reação em cadeia mundial, né? Não vai afetar só Israel. Então, dessa forma, pessoal, a guerra ela passa a ser vista aí como uma questão importante para o mundo inteiro, né? Porque aí começou a mexer com a questão econômica geral aí do mundo, né?